Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é gesso colorido para bloquinho. Na aula passada, preparamos vários quadrantes com várias tonalidades do gesso acrílico colorido. Mas qual deles vai ser o melhor para a gente fazer um bloqueio como esse? Nessa aula eu vou te mostrar as diferenças dessas nuances e espero que você possa escolher a melhor opção. Ficou curioso? Então você já sabe. Não saia daí! Na aula passada, preparamos a nossa tela, dividimos em alguns quadrantes para aplicar a novidade que é o gesso acrílico. Mas sempre paira a diferença da base acrílica para o gesso acrílico, afinal, qual é? Hora de pegar caneta e papel para não se esquecer nunca mais. Quando você vir o nome gesso, gesso foi feito para tinta a óleo. O acrílico quer dizer que ele tem dentro da sua composição um pouco de plástico. Acrílico é plástico. Polímeros, plásticos, porque isso dá elasticidade ao gesso. Se eu colocasse apenas o gesso na minha tela, o que aconteceria quando eu fosse pintar? Ela iria quebrar toda, porque o gesso ele foi feito para colocar numa superfície que não tem movimento, como o caso dessa parede aqui, que ela é de gesso. Dificilmente ela vai rachar. O teto aqui do nosso ateliê também é feito de gesso, sem ter nenhum componente acrílico nele, porque ele vai ficar realmente duro. É para isso que ele serve. Mas, quando a gente vai pintar, nós não estamos pintando em cima de uma superfície rígida, e sim de um tecido que precisa da elasticidade. Por isso é colocado um pouco do acrílico dentro do gesso. Já na base acrílica não tem gesso, tem apenas a base para se fazer o pigmento. Quando eu misturo aqui dentro da minha base acrílica um pouco de pigmento amarelo, eu tenho a tinta acrílica amarela. Se eu colocar azul, eu vou ter uma tinta acrílica azul. Qualquer pigmento que eu venha colocar aqui, que aqui é apenas uma base para servir para ser uma cor, ou mesmo sem colocar nenhuma cor aqui dentro, ela serve para selar a superfície em que vai ser pintada. Então, quando eu estou trabalhando numa tela que eu trouxe lá da minha papelaria, da minha loja preferida de pintura, ela já vem com a base acrílica. E se eu for pintar com a tinta acrílica, eu não preciso fazer mais nada para preparar esse tecido. Somente tirar o branco da tela, que aí é fazer imprimatura e não imprimação. E quando o caso é pintar com a tinta a óleo, aí você vai precisar do gesso, porque todo meu aluno já sabe que o gesso protege o tecido contra a ação oxidante causada pela tinta a óleo. A tinta acrílica não seca por oxidação, e sim por evaporação. Por esse motivo, não anotem. Anotem. Não precisa colocar gesso se você vai pintar com tinta acrílica. Durante a preparação lá da nossa tela, nesses quadrantes, eu mostrei a novidade onde tinha o gesso colorido preto, o gesso colorido azul, cinza e o terra de siena queimada, e falei que esse tipo de gesso poderia ser misturado com tinta acrílica para produzir outras cores, como foi o caso dessa daqui, que não veio uma cor pronta, como foi esse aqui que eu clareei mais, esse cinza que eu clareei mais. Então eu falei que não poderia ser misturado com a tinta a óleo, e muita gente falou: ai, que pena, porque eu não vou poder usar a tinta a óleo.
calma lá. Quando eu falei que não poderia usar tinta óleo, era para misturar o gesso com a tinta óleo. Porque a tinta óleo tem o quê? Óleos. E o gesso tem água. Óleo e água não se misturam. Porém, quando está seco, aí está perfeito para pintar com a tinta a óleo. Entenderam? Aí da sua casa diga sim. Se vai pintar com tinta óleo, gesso. Se vai preparar uma tela crua para se pintar, vai precisar da base acrílica. Vai pintar com papel, base acrílica. Vai pintar com madeira, base acrílica. O gesso é só para tecido e para quando for com tinta óleo. E agora a gente vai ver qual é a diferença de pintar numa tela que foi imprimada. Essa primeira telinha, mini tela aqui, ela não foi preparada com nada. Ela tá apenas com a base acrílica, do jeito que veio da loja. Essa segunda aqui, apliquei o gesso acrílico, sem estar colorido. Aqui o cinza, esse aqui. O terra de siena, que tá ali também. O azul, o preto, o chumbo, que eu também preparei com o gesso acrílico. E um pouquinho de preto, deu esse tom aqui. E esse azul claro, que foi o gesso acrílico com um pouquinho só deste azul aqui, ok? E esse último eu acrescentei a tinta acrílica fosca, a tinta acrílica Artes, porque se eu colocar a tinta vinílica, pode ser que ele fique muito plastificado, coisa que eu não quero. Veja que tá tudo aqui fosco, perfeito para receber a tinta óleo. E mais uma vez lembrando, se vai trabalhar com tinta acrílica, não precisa de gesso. Separei essa referência aqui de um grande pintor já falecido, eu fiz aula com ele, que foi o Benedito Luisi. Então vou fazer uma pequena homenagem ao Benedito, fazendo um estudo, e vou fazer praticamente o mesmo desenho em todos, para vocês verem a diferença de ter bases diferentes para perceber as cores. E esse aqui eu vou fazer uma surpresinha no final. Vamos lá? Eu vou inaugurar esse preto da Cofix. Vou experimentar, que é o preto de fumo, que é o Lamp Black. Ele seca um pouquinho mais rápido e ele tem um tom ligeiramente azulado. Tem dois tipos de preto, um preto que é mais avermelhado e esse aqui é mais frio. Então vamos abrir. Pronto. E eu vou riscar com ele, com o solvente, bem suave. Estou fazendo com essa cor mais escura possível, para que vocês consigam enxergar aí na lente, né? Então aqui eu tenho uma diagonal, tem um túnel aqui, e eu já vou fazendo em todos esse túnel. Alguns você vai perceber melhor e outros vai ter um pouco mais de dificuldade. Então você nota que tem cores que não favorecem muito a base, então realmente precisa saber o que é que vai pintar para escolher
o gesso acrílico ideal, né? Eu gostei bastante desse aqui, gostei desse. Os outros eu achei escuro, esse aqui também tá bem legal, mas aqui eu já achei que passou do ponto, realmente precisa ser algo muito específico para usar um gesso acrílico tão escuro assim. Bom, meu esboço ele é muito suave, é só isso mesmo que vai ter por enquanto. Não tem muito o que fazer não, tá? Vou fazer esse tom de azul que tá predominando mais nessa área, que na verdade é um violetinha. Então vou colocar branco, azul, magenta. Pronto. Aqui na minha paleta eu tenho um lilás que se aproxima bastante desse tom aqui, então já vou começar por aqui. Tá bom. Olha como aqui você vê bastante, aqui ficou brigando um pouco. Para fazer uma cor suave aqui no branco, você tem uma certa dificuldade, coisa que você percebe facilmente se o tom está suave ou não num fundo neutro, que branco não é neutro. Agora eu vou fazer esse próximo bloco aqui, preto, um pouquinho de azul, um pouquinho de amarelo. Estou usando as tintas da Corfix, não tem nada importado não. Então o mesmo tom eu vou colocar em todos. Esse aqui que não está preparado e esse que está preparado, visualmente não há diferença. A diferença é que com o tempo essa tinta ao secar pode corroer o tecido nessa área que não tem esse bloqueio do gesso, e aqui ele não corre esse risco porque em vez de eu estar pintando diretamente no tecido, eu estou pintando em cima do gesso, ou seja, em cima de uma barreira protetora. Beleza. Vou colocar mais preto, amarelo, azul e magenta. E aqui tem esse grande bloco. Eu estou usando numa paisagem, por ser algo mais rápido de fazer, mas você pode usar o gesso acrílico da cor que você gosta mais, para fazer floral, para fazer natureza morta, para fazer figura humana, o que você quiser, você escolhe a base, aliás, o gesso que mais te agradar.
Deixa quietinho. Agora eu vou trocar de pincel, pegar um pincel um pouco menor e vou fazer esse bloco aqui, que também é bem escuro, uma cor bem próxima dessa. Vou botar um pouquinho de siena também. Beleza? Aí aqui a gente tem um barranco, vamos fazer essa tonalidade do barranco, trabalhando com amarelo, branco e um pouco de magenta. Meu pincel tá bastante sujo do violeta e é isso mesmo que eu quero. Vou colocar aqui mais vermelho. Tô usando somente o magenta. Esse mesmo tom eu vou colocar aqui também nessa área de barranco, bem na base dessa árvore. Um pouquinho mais de vermelho e branco e siena. Vermelho magenta. Parece uma bagunça, mas vai dar certo. Eu tô separando a perspectiva tonal da minha paisagem. Limpo meu pincel e vou aqui dentro desse chumbo, clarear ele um pouquinho e pôr azul. Aqui tem como se fosse um laguinho. Não é muito claro não. Deixa eu pôr um pouco mais de sombra nele. Fiz em todos. Pronto, beleza. Agora eu vou fazer o caminho, que é um pouco mais claro do que o tom do barranco. Vou colocar mais branco e siena. Envolver ele aqui no violeta. E vamos lá. Um pouquinho mais de vermelho. Muito bem, muita calma nessa hora. Parece meio bagunçado, é hora das coisas começarem a entrar nos eixos, né?
Então eu vou agora começar a colocar um pouco mais de cores parecidas com o que a gente está vendo lá. Aqui a gente tem um verdinho, vou pegar aqui um pouco de amarelo e colocar aqui dentro. Limpo o pincel e agora eu vou deixar a cor se misturar um pouco. Contaminou um pouco mais, eu vou pegar branco para clarear, azul e branco. Assim como eu introduzi o verde aqui, eu vou introduzir aqui também. Faltou essa área escura aqui, deixa eu fazer mais. Azul, magenta, preto. Pronto, agora sim, vou introduzir o verde claro aqui. Preto, azul,
siena, magenta, amarelo. Agora vou colocar os tons mais escuros aqui. Quase parecendo um abstrato, mas já já vai se arrumar. Paisagem. Aqui eu tenho uma gracinha que é um lilás. Eu vou colocar. Acho que vai ficar bem charmoso. Eu realmente não gostei muito desse ultramar como base pura. Pelo menos, como eu falei, para paisagem eu não gostei muito. Aqui tá filtrando um pouco dele. Em alguns poucos pontos eu gosto, mas eu prefiro esse azul mais claro, terra de siena, para orientar melhor as cores que eu estou trabalhando. Então, vou limpar o pincel e vou pegar o magenta, o azul e o branco para fazer esse tom de violeta. Ele tá bem aqui. Já aqui eu tenho um tom bem queimadinho nessa parte da árvore. Eu vou pegar o siena, o amarelo e um pouco do magenta e vou colocar aqui. Pouco mais de amarelo, e aqui também tem esse fragmento
laranja, magenta com amarelo. Eu agora vou começar a abrir as luzes e arrumar um pouco mais a paisagem com branco, amarelo e um pouco do siena. É claro que a paisagem com um pouquinho mais de tempo, a gente consegue fazer detalhes um pouco mais refinados. A tela está bem fresca ainda. Prontinho, o bloquinho, utilizando o fundo queimado pelo gesso acrílico, foi utilizado. Resta saber qual deles você vai escolher. Na próxima aula a gente vai terminar e eu não esqueci da surpresa que também vou preparar nessa tela preta. O que será que vai sair? Até lá! Na aula de hoje você pôde relembrar a importância do gesso acrílico, o tradicional, que protege a sua tela contra a ação oxidante causada pela tinta a óleo. E além disso, pôde conhecer também o gesso acrílico colorido, que além de fazer a imprimação, também já faz a imprimatura. E aí resta você escolher qual dessas preparações, qual dessas tonalidades vai ser ideal para você curtir a experiência de pintar, de fazer um bloquinho tendo um fundo que te ajude. Se você curtiu essa aula que ainda não terminou, eu vou fazer também o refinamento deste trabalho aqui que a gente iniciou e a tela preta que ficou por fazer, eu preciso que seque. Se foi importante para você, não esquece de fazer um comentário, deixar o seu like, acionar o sininho para toda vez que tiver uma aula bem importante, você já ser avisado, compartilhar com seus amigos. Um grande beijo e até a próxima aula.